Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre cardiopatia na gestante. Esse vídeo abordando as cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas são situações, obviamente, que podem envolver um escalonamento de gravidade maior ou menor, e algumas situações trazem a maior probabilidade de aumento de morbimortalidade, como, por exemplo, na paciente que apresenta aumento da pressão de artéria pulmonar. A hipertensão pulmonar pode ser dividida ou classificada como primária ou secundária. Em geral, a hipertensão pulmonar secundária se desenvolve a partir de aumento da pressão diastólica final de ventrículo esquerdo, seja por alteração valvular, alteração de hipertrofia ventricular esquerda, mas com o aumento da pressão de forma retrógrada, aumentando então a congestão pulmonar e levando a aumento da pressão de artéria pulmonar, aumento do trabalho de ventrículo direito. Na hipertensão arterial pulmonar primária, ocorre um aumento da resistência vascular, de forma que há uma redução ou manutenção da pressão diastólica final de ventrículo esquerdo, que se mantém em torno de 15 milímetros de mercúrio no máximo, mas com aumento da resistência vascular acima de 3 UD. Uma unidade de UD é uma unidade de resistência vascular que é igual a 80 dinas vezes por segundo e por centímetro elevado à quinta potência. Então, 80 dinas por segundo por centímetro à quinta potência é igual a 1 UD. Se a resistência está acima de 3 UD, significa que é uma resistência vascular importante a nível pulmonar e que faz com que haja diminuição da passagem, da facilidade de passagem do fluxo sanguíneo bombeado pelo ventrículo direito em direção ao coração esquerdo. Isso sobrecarrega o ventrículo direito e nas situações de descompensação mais extrema, isso pode levar à insuficiência ventricular direita grave. A pressão arterial pulmonar, em geral, tem um limite máximo de normalidade em torno de 18 a 20 milímetros de mercúrio, e acima de 25 já é considerada hipertensão pulmonar, seja essa hipertensão primária ou secundária, como foi mencionado anteriormente. A cardiopatia congênita envolvendo hipertensão pulmonar é associada com aumento do risco na gestação. São pacientes que apresentam grande risco de aumento da mortalidade, tanto por fenômenos tromboembólicos como por hipoxemia progressivamente grave, que leva a aumento da chance de perda fetal, seja por abortamento, parto prematuro, mas com consequências também comumente afetando a mãe. A hipertensão pulmonar, como eu disse, pode levar à falência de ventrículo esquerdo quando é muito intensa, e ela é tratada com diversos recursos, mas o principal é a manutenção do equilíbrio hemodinâmico às custas de manutenção de um volume sanguíneo adequado, capacidade ventricular direita adequada para resistir ao aumento da demanda proporcionado pelo aumento da pressão, da resistência da passagem pela circulação pulmonar. E esse aumento da pressão pulmonar é combatido com a utilização de, principalmente, inibidores da fosfodiesterase. A fosfodiesterase ela metaboliza o óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem a sua produção aumentada em algumas situações, como na estimulação sexual, que leva ao aumento da produção da óxido nítrico sintetase neuronal, levando ao aumento da circulação por vasodilatação peniana, principalmente, e também na distensão alveolar, ao aumento da produção da óxido nítrico sintetase endotelial, e ambas levam ao aumento do óxido nítrico. O óxido nítrico ativa
vários sistemas enzimáticos e levam a um remodelamento ou a manutenção de remodelamento vascular, além de provocar a vasodilatação. A vasodilatação ela tem tempo limitado quando não há produção permanente de óxido nítrico, porque a fosfodiesterase metaboliza esse óxido nítrico, interrompendo essa ação vasodilatadora. Então, para manter a ação vasodilatadora do óxido nítrico, utilizamos os inibidores da fosfodiesterase para que haja manutenção da concentração eficaz e necessária de óxido nítrico, mantendo, então, essa vasodilatação. Dessa forma que age o inibidor da fosfodiesterase, e é por isso que utilizamos algumas drogas nesse sentido. Há possibilidade também da utilização da endotelina. A endotelina, que é um dos mais potentes vasodilatadores, a endotelina, que é um dos mais potentes vasoconstritores do organismo, e os seus inibidores, então, impediriam essa vasoconstrição da endotelina. Os antagonistas, né, da endotelina impediriam a sua ação, mantendo uma facilitação do fluxo sanguíneo, principalmente a nível pulmonar. Mas esses antagonistas da endotelina, eles têm a capacidade ou grande risco de causar embriopatia e devem ser proscritos principalmente no primeiro trimestre de gravidez, onde há a formação embriogênica e o desenvolvimento, a maturação embriogênica do feto ou do embrião. A hipertensão pulmonar, como consequência de outras patologias, pode se desenvolver através do surgimento da síndrome de Eisenmenger. A síndrome de Eisenmenger, como sabemos, é aquela situação que surge após algum tempo de fluxo sanguíneo com chuntagem esquerda para a direita, ou seja, uma comunicação interventricular ou interatrial, levando a sobrecarga de circulação pulmonar, pode induzir a hipertrofia da íntima dos vasos sanguíneos pulmonares, que vai produzir um progressivo aumento da resistência vascular pulmonar. Esse aumento da resistência vascular pulmonar pode atingir níveis tão elevados que vai causar a inversão do fluxo, que era da esquerda para a direita. Esse fluxo passa a ser da direita para a esquerda, e há um aumento progressivo do grau de cianose dessa paciente, por falta da oxigenação sanguínea, já que uma parte progressivamente aumentada do fluxo sanguíneo que chega no coração direito vai ser desviado para o coração esquerdo antes da passagem pela circulação pulmonar, não recebendo, assim, a sua parcela de oxigênio. Então, a síndrome de Eisenmenger é uma hipertensão pulmonar secundária a aumento progressivo da pressão da resistência vascular pulmonar. A síndrome de Eisenmenger ela leva também a aumento de algumas outras complicações, como, além da hipóxia comum à hipertensão pulmonar, ela pode, pela comunicação entre os lados direito e esquerdo do coração, aumentar a chance de embolia paradoxal. Então, é muito importante que se evite nessa paciente, se por acaso for realizar anestesia geral, evitar o uso de óxido nitroso, que sabemos é um grande influenciador no aumento de bolhas que eventualmente entram na circulação pela sua passagem facilitada, sua difusão facilitada para espaços aéreos. Então, contraindica-se o uso de óxido nitroso e evita-se a todo custo a introdução de ar na circulação, no sistema de irrigação vascular do paciente. Há uma diminuição da produção de plaquetas às custas do aumento da eritrocitose, que é induzido pela hipóxia. Então, a hipóxia induz a produção aumentada de eritropoetina, que vai induzir na medula óssea aumento da produção de eritrócitos. O paciente fica policitêmico, e essa policitemia
induz aumento da chance de fenômenos tromboembólicos. Há também chance de aumento do risco de hemorragia, devido à diminuição da capacidade de coagulação desse paciente por falta da capacidade de produção de plaquetas maduras, já que elas são produzidas em maior quantidade, mas de formas ainda imaturas e incompetentes para desenvolvimento de adesão e agregação de forma eficaz. O aumento da produção de eritropoetina, com o aumento da policitemia, também faz essas pacientes apresentarem aumento da produção de bilirrubina, aumento da produção de cálculos vesicais, com aumento da chance de colicistites e aumento das indicações de colicistectomias. Essas pacientes também, por aumento dessa atividade de medula óssea, podem ter alterações ósseas importantes, levando a alterações de coluna, muitas vezes com dificuldade da execução de técnicas do neuroeixo, que também tem outras causas para se evitar, se por acaso essas pacientes veem a utilização de anticoagulantes, já que elas têm um maior risco tromboembólico pela policitemia que apresentam. Então, são pacientes que apresentam maior risco tanto de fenômenos tromboembólicos quanto de fenômenos hemorrágicos. Existem também outras patologias possíveis na sua apresentação de doenças congênitas cardíacas, que passam pelas vias de saída do ventrículo esquerdo, muitas vezes por hipertrofia importante das vias de saída, levando à necessidade de manutenção cuidadosa do retorno venoso desse paciente. São pacientes que respondem muito mal à diminuição da volemia, porque são muito dependentes do volume diastólico final. Precisam, portanto, que qualquer utilização de técnicas do neuroeixo sejam acompanhadas de reposição hídrica adequada e de manutenção de pressão diastólica final adequada, pressão diastólica sistêmica também adequada para uma boa irrigação coronariana, já que também tem um maior consumo de oxigênio miocárdico por conta dessa hipertrofia. Pacientes com defeito de septo, tanto atrial quanto ventricular, que vão também apresentar, como nas pacientes de síndrome de Eisenmenger, mencionada anteriormente, inclusive podendo ser a causa do desenvolvimento dessa síndrome de Eisenmenger, o risco de embolia paradoxal. Existem as patologias relacionadas ao septo atrioventricular, principalmente do lado direito, representada pela síndrome de Epstein, que é uma condição que apresenta um rebaixamento importante desse septo atrioventricular, além da possibilidade da coartação da aorta, que vai fazer com que o paciente, muitas vezes com a pressão arterial mensurada no seu membro superior direito, não apresente uma pressão adequada no membro superior esquerdo, dependendo da localização da coartação, ou abaixo das artérias subclávias, quando essa coartação é mais baixa ainda. Então, muitas vezes, essa coartação leva a um aumento da pressão sistólica proximal com diminuição da pressão arterial distal a essa coartação, com grande risco de isquemia dos membros dos órgãos abaixo daquela situação. Tanto essas pacientes com as doenças cardíacas mencionadas, com envolvimento de hipertensão pulmonar ou não, elas devem ser assistidas em centros terciários quando o seu desenvolvimento de instabilidade é mais facilitado ou em situações de cardiopatias mais complexas. As doenças de válvula pulmonar e obstrução de ventrículo direito, muitas vezes associadas a outras síndromes, como a tetralogia de Fallot, também podem levar à descompensação muito fácil, já que o ventrículo direito ele não tem hábito de ejetar contra pressões ou resistências muito elevadas. Então, o tratamento dessas pacientes deve ser feito em um hospital terciário quando a sua condição leva a uma instabilidade
clínica importante, o paciente que tem história de dispneia, o paciente que tem limitação física importante por conta da limitação fisiológica cardiovascular. A anomalia de Ebstein já foi mencionada, é o rebaixamento do septo atrioventricular à direita, com a válvula tricúspide sendo colocada muito lá embaixo, o paciente praticamente não tem ventrículo direito. A transposição dos grandes vasos é uma situação extremamente delicada e a circulação desfontando também, como vai ser visto posteriormente. Aqui a demonstração esquemática da anatomia ou anomalia de Ebstein, onde há uma redução importante do ventrículo direito, o paciente tem uma grande dificuldade de ejeção para circulação pulmonar devido a um volume extremamente reduzido. O paciente, ele normalmente apresenta uma facilitação da sua sobrevivência ao nascer pela comunicação, principalmente a nível de comunicação interatrial, facilitando a drenagem do sangue que chega no átrio direito, já que ele não tem facilidade de drenagem para o ventrículo direito. Os pacientes devem ser, dependendo da gravidade do seu caso, devem ser submetidos precocemente à cirurgia, sob o risco de não sobreviverem à sua evolução a níveis de idade mais avançada. Então, são pacientes que, quando têm o diagnóstico precoce e a cardiopatia não foi corrigida, muitas vezes tem a sua indicação ou aconselhamento de se evitar a gravidez, sob pena de não resistir às demandas metabólicas que causam um desafio cardiovascular muito importante. Aqui nesse paciente apresentando uma representação esquemática da transposição dos grandes vasos, a circulação direita completamente isolada da circulação esquerda, a não ser pela comunicação que existe ou a nível interventricular ou a nível interatrial, que vai possibilitar a sobrevivência desse paciente. Então, esse paciente recebe o sangue da circulação sistêmica que vem no átrio direito, o átrio direito drena o seu conteúdo para o ventrículo direito, mas o ventrículo direito, ao invés de bombear para as artérias pulmonares, ele bombeia para a aorta e aquele sangue que já chegou aqui dessaturado vai ser bombeado para o resto da circulação sistêmica sem o teor de oxigênio necessário para o suprimento metabólico das células no corpo como um todo. Porém, a existência das comunicações interventricular ou interatrial possibilita a mixagem, a mistura do sangue não saturado com o sangue que vem da circulação pulmonar. E, por outro lado, o sangue que vem que é ejetado pelo ventrículo esquerdo, e ao invés de ser ejetado na aorta, ele é ejetado nas artérias pulmonares, o sangue passa pelo pulmão, onde recebe o oxigênio e volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo recebe aquele sangue saturado, com boa oxigenação, e pela comunicação entre átrios ou entre ventrículos, ele mistura esse sangue saturado com o sangue dessaturado no coração direito para haver então alguma possibilidade de oxigenação tecidual. É isso que essa comunicação entre o coração esquerdo e direito é o que vai manter esse paciente vivo, se é uma mistura suficiente para oxigenação tecidual, inclusive coronariana, vai fazer com que esse paciente sobreviva e seja possível, então, a correção cirúrgica. As correções cirúrgicas podem ser através ou do bypass do átrio esquerdo, do átrio direito para o átrio esquerdo, e aí a circulação, o sangue que chegou da circulação sistêmica dessaturado vai ser bombeado para a artéria pulmonar, e ao retornar pelas veias pulmonares, uma parte daquele sangue vai para a circulação, vai para o coração direito para ser bombeado pela aorta. Essa foi a proposta inicial de correção, menos agressiva, mas com uma correção menos satisfatória, com poder de oxigenação tecidual ainda não tão adequado.
e a correção com a troca real dos cajados de artéria pulmonar e de artéria aorta para os seus pontos corretos de situação. Então, essa transposição que existia, ela é corrigida e é feita uma transposição cirúrgica dos vasos para os seus locais ideais, e aí é uma correção total da situação cirúrgica, da cardiopatia que existia, da transposição dos grandes vasos. A possibilidade também nos pacientes que apresentam essas alterações, a possibilidade da circulação de Fontan, onde há uma possibilidade de instalação das veias cabas diretamente sobre a, a artéria pulmonar, e aí a condução desse sangue para o pulmão para que ele seja oxigenado e depois retornado ao coração esquerdo, e dali do coração esquerdo as comunicações vão garantir a mistura desse sangue do coração direito para do coração esquerdo, que chega oxigenado e vai para o coração direito, para dali para a artéria aorta. Existem a cirurgia inicial proposta para essa correção era a cirurgia de Glenn, que se mostrou ainda não completamente satisfatória, e depois começou a ser realizada a circulação de Fontan. Existem outras possibilidades, outras variações da circulação de Fontan, mas a grande questão da circulação de Fontan, que é uma cirurgia corretiva parcial dessas situações, é que a circulação de Fontan ela pressupõe a chegada de sangue sistêmico para ser drenado diretamente ou no átrio esquerdo ou na artéria pulmonar. Isso exclui o ventrículo direito e dessa circulação para a ejeção em direção à circulação pulmonar, e faz com que essa chegada de sangue seja uma chegada passiva. Então, é importante, nessa circulação de Fontan, que não se deixe aumentar a pressão da artéria pulmonar por conta de haver uma redução, nesse caso, do fluxo sanguíneo pulmonar, já que não há a contribuição do ventrículo direito na ejeção do sangue desaturado para a circulação pulmonar. Então, isso é a grande questão da circulação de Fontan. Circulação de Fontan é a circulação avalvular e sem a contribuição da contração ventricular direita. Importante, então, a manutenção de um fluxo sanguíneo adequado, de um retorno sanguíneo adequado, e que mantenha um fluxo pulmonar capaz de gerar uma saturação aceitável no sangue que passa por ali. Existe também a possibilidade das aortopatias, como doenças congênitas. A síndrome de Marfan sendo uma doença do colágeno que leva a aumento do risco de aneurisma de aorta, a possibilidade da presença de válvula bicúspide, de síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Turner, são síndromes que muitas vezes estão associadas a aortopatias, e a aorta, que tem os seus diâmetros aceitáveis, os seus fluxos aceitáveis, devem ser mensuradas através de exame de imagem, para ver se nessas condições começa ou não a haver algum grau de dilatação. É sempre importante evitar aumento de pressão arterial e aumento de esforço da paciente quando há aumento do diâmetro da artéria aorta, pelo risco aumentado de dissecção ou de ruptura de eventuais aneurismas. O diâmetro ideal da aorta depende da sua localização, do local de estudo. A aorta ascendente tem um diâmetro ideal em torno de, ou no máximo, de 2,1 centímetros por metro quadrado. Na aorta descendente, torácica, até 1,6 centímetros por metro quadrado. E a aorta abdominal deve ter um diâmetro que não seja maior que 3 centímetros. Então,
é sempre importante o acompanhamento nesses pacientes de maior risco da evolução do diâmetro da aorta. O diâmetro da aorta ele pode aumentar progressivamente e o aumento progressivo leva a necessidade de acompanhamento do quadro. Acredita-se que acima de 5 centímetros de diâmetro, o risco aumente exponencialmente e, muitas vezes, há indicação de interrupção de correção cirúrgica em pacientes de uma maneira geral, quando há aumento acima de 5,5 centímetros de diâmetro. E na paciente gestante, que é onde essa possibilidade pode ser desenvolvida, pode se apresentar de maneira aguda, de maneira durante a gravidez, muitas vezes a necessidade de ou instalação endovascular de prótese para proteção dessa paciente ou de manutenção de estado de observação permanente até a retirada do feto, preferencialmente através de operação cesariana, para que se evite esforços desnecessários. Em relação ao diâmetro e a indicação do parto, se cesáreo ou parto normal, parto vaginal, a aorta com um calibre, um diâmetro em torno de 4, 4,5 centímetros, pode ser submetido a parto vaginal, desde que seja adotado o critério de analgesia, acompanhamento e um esforço multiprofissional no acompanhamento dessa paciente. Acima de 4,5 centímetros, a indicação deve sobrecair sobre a cesariana e a técnica anestésica vai ser aquela técnica anestésica preferencialmente do neuroeixo, desde que não haja nenhuma contraindicação para sua realização. A classificação do aneurisma de aorta leva duas possibilidades, ou a classificação de Baker, que pressupõe o grau 1 ou 2 quando há o aneurisma proximal. Se o aneurisma for apenas proximal, classificação de Baker 1, se for, de Baker classe 2, e se for proximal e distal, de Baker classe 1, que é de maior gravidade. Então, de Baker classe 1, ele apresenta essa dilatação, que pode ser tanto a nível proximal ascendente, quanto a nível distal, descendente torácico e ou aórtico. Enquanto a classificação de Stanford, ela não diferencia, ela é classe A, desde que apresente o aneurisma proximal, seja associado ou não ao aneurisma distal. E o classe B é quando tem o aneurisma distal, seja ele só torácico ou tóraco-abdominal, enquanto na classificação de Baker existe o grau 3, que é aquele que apresenta o aneurisma apenas na fase descendente. Se for 3A, significa que é apenas torácico, e se for 3B, é tóraco-abdominal. Então, é interessante conhecer essas nomenclaturas para, se eventualmente recebemos uma paciente que tenha alguma avaliação pela cardiologia ou pela cirurgia vascular, com a determinação do tipo de aneurisma, a classificação é importante ser conhecida. Então, de Baker 1 é aquela que apresenta o aneurisma proximal associado ao distal descendente. O classe 2 é apenas distal. O classe 3 é só distal, sem o proximal, sendo que o 3A é só descendente torácico e o 3B é tóraco abdominal, classificação de Baker. E de Stanford, se for classe A, envolve o aneurisma proximal, seja associado ou não a aneurisma descendente. E o classe B de Stanford é o aneurisma que em qualquer região descendente, sem associação do aneurisma na aorta ascendente. A grande preocupação do aneurisma de aorta ascendente é a possibilidade de envolvimento das coronárias, que muitas vezes apresentam dissecção e ou obstrução devido a essa condição.
Bom, apresentamos, então, algumas cardiopatias congênitas importantes que podem estar associadas à gestação e é importante que tenhamos a noção de que essas situações de maior gravidade devem ser encaminhadas para o hospital terciário, como foi mencionado no vídeo de delineamento e planejamento da paciente cardiopata gestante. Mas mesmo essas pacientes com indicação de hospital terciário, elas podem chegar para a gente em alguma situação e a gente tem que saber como manter essa paciente até conseguir uma transferência para um hospital terciário, ou, no caso de impossibilidade de transferência, diminuir o risco de uma conduta, de uma decisão errada ou de uma situação de uma gravidade onde podemos, ao invés de ajudar, atrapalhar a evolução da paciente. Se gostaram, muito obrigado pela companhia, compartilhem e deem o seu like. Grande abraço.